A notícia é que El Salvador, o pequeno país então na América Central que capturou a imaginação de policymakers, fazedores de política e decisores pelo mundo, pela forma como combateu o crime organizado, agora vem com o seguinte: o governo local anunciou a implementação de inteligência artificial no sistema público de ensino em parceria com a empresa xAI. Pensa no Grok, é a empresa fundada pelo Elon Musk. O programa vai alcançar mais de 5 mil escolas públicas e atinge mais de 1 milhão de estudantes dos ensinos fundamental e médio. Esse anúncio foi divulgado, então, pelo presidente salvadorenho, Nayib Bukele, e confirmado por comunicações oficiais do governo. Aqui a gente tem a publicação onde ele fala isso e diz que El Salvador e a xAI, a publicação foi no X, por isso aí o @ irão redefinir o futuro da educação pública. De forma interessante, isso vem com uma série de imagens. O texto delas é curto, eu vou passar com elas por vocês. Aí então tem a reunião entre os dois, a gente pode colocar em tela cheia, onde se diz que xAI e El Salvador anunciam o primeiro Programa Nacional de Educação do mundo com IA. Aqui tem uma frase do Elon Musk e uma do Nayib Bukele. Musk fala que, ao levar o Grok para cada estudante em El Salvador, o presidente Bukele está colocando a inteligência artificial mais avançada nas mãos de uma geração inteira. E depois vem a fala de Nayib Bukele, onde ele diz: como com todas as invenções transformacionais, a própria IA não é nem salvação ou condenação, mas um espelho. Ela reflete as intenções daqueles que usam ela. Somos nós que queremos determinar se ela será utilizada para destruição ou para que a humanidade floresça. E aí está então outra frase de Musk, quando ele diz que El Salvador não está esperando pelo futuro da educação, está construindo esse futuro junto com a xAI. Então aí os pronunciamentos então que vieram com eles. De forma interessante, isso foi confirmado então por comunicações do governo e teve uma série de repercussões internacionais. Eu passo primeiro com vocês pela questão do que se sabe até agora com base em reportagens e nos comunicados que vêm de El Salvador. Primeiro, essa medida foi apresentada como parte de um plano de modernização educacional e de incorporar tecnologia digital ao funcionamento do Estado. A parceria prevê a integração do chatbot do Grok, mesmo que você está usando aí no X, quando você pergunta aí @Grok não sei o que, vai ser a introdução desse chatbot em ambientes de aprendizagem, estamos falando de educação pública, e em rotinas também para administrar as escolas. O governo informou que o sistema vai ser utilizado como uma ferramenta de apoio ao ensino e também à gestão educacional, mas que não vai substituir os professores. E essa implementação deve acontecer em uma série de etapas, não vai ser um negócio imediato, vai ter treinamento de professores, desenvolvimento de infraestrutura e também vai ter um monitoramento contínuo de como é que a tecnologia está sendo utilizada. Foi definido como já de cara de alcance nacional, claro, o país é pequeno, nada comparável à escala de um país com dimensões continentais como o Brasil, mas é tido como um dos principais projetos educacionais do governo de Bukele. O Grok foi configurado, então, para apoiar atividades pedagógicas, administrativas, vai explicar conteúdo. Estou trazendo aqui a partir dos pronunciamentos o que a gente sabe até agora. Vai ajudar na resolução de exercícios e na adaptação também do nível de complexidade das atividades. Então, vai tentar entender o quão complexa é uma atividade para o aluno e adaptar para que ele possa se desenvolver. Também vai ficar coletando dados de como os alunos estão aprendendo para tentar otimizar tempo que eles demoram para concluir as tarefas, quais são os padrões de acerto e erros, e também vai ser utilizado aí para ajudar os professores no planejamento das aulas. Bom, ponto aí está então o que sabemos a respeito da implementação do Grok na educação de El Salvador. Como foi dito no próprio anúncio, talvez uma coisa que é pioneira em termos de implementação mundial a respeito do assunto. Existe uma série de debates a respeito disso. Um deles é a questão de como o Grok vai definir, ou como a inteligência artificial vai definir a educação nos anos adiante. Um debate que, por certo, vai envolver aí uma série de debates a respeito da questão técnica de como isso ocorre. Vai envolver um debate que vai envolver uma série de debates, é boa. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, e vai envolver uma série de complexidades de como isso vai se desdobrar com a questão pedagógica. Aí é assunto para os especialistas no assunto, e conforme a gente vai se desdobrar nisso ao longo do ano adiante, e conforme isso for ser implementado em mais países, porque certamente não vai parar em El Salvador, e, pelo contrário, isso pode desencadear até uma corrida para que isso aconteça em mais países. A gente vai desdobrar isso da perspectiva técnica conforme a tecnologia for implementada e a gente souber mais e tiver os dados. Mas uma coisa que a gente já pode adiantar agora, pegando o gancho do que eu falava sobre isso ser implementado em outros países, é que, enquanto isso ainda haver como redefine a arquitetura da educação, já redefine também a arquitetura da geopolítica. Pense nisso, a adoção da IA nas escolas vem em meio a um contexto de disputa internacional pela tecnologia. Uma das questões que veio já no início desse segundo governo Trump era a possibilidade de que, na corrida de inteligência artificial, China e Estados Unidos fossem, ao longo desse processo, definindo também na exportação dessa tecnologia como o futuro se daria na geopolítica. Explico. Quando a gente fala a respeito da burocracia de um país,
Dá para imaginar a escala de influência que há quando é uma IA, por exemplo, de outro país que está aí rodando a burocracia da Receita Federal, a burocracia mesmo da educação. Por aí vai. Rapidamente a gente consegue trazer a imaginação de 1984 com Big Brother ou dos grandes romances sobre sociedades autoritárias do passado. Dos grandes romances a respeito de um futuro distópico. Por aí, nessas peças do tabuleiro, isso é até agora a prioridade do governo americano, tá? Com o Trump já falando. Isso coisa de meses atrás que a gente resgata sobre uma estratégia para exportar, não só desenvolver primeiro, mas exportar a inteligência artificial primeiro. A gente tem aqui algumas questões que a gente resgatou, são 2 clipes, eu vou conferir com vocês e eu pedi que a nossa produção resgatasse isso, de quando o Trump estava assinando uma ordem executiva a respeito de avançar não só no desenvolvimento de inteligência artificial, mas na corrida para sua exportação. Confira. I think it's going to happen. The last administration was obsessed with imposing restrictions on AI, including extreme restrictions on its exports. As you know, they made it very difficult to export. This alienated American partners and drove even our friends into the arms of China and other countries. That's why upon taking office, I repealed the so-called Biden diffusion rule. Can you imagine that? That crippled American AI exports, the Biden diffusion rule. I wonder who came up with that name, because he has no idea what it is. He had no idea what it was. He came up with a rule. I wonder who drew that one. I wonder, was that signed by the Autopen, I think, because they went to him and said, we're going to do a diffusion rule. Mr. President, what? What? It's okay, the Autopen will take care of it. It's one of the greatest scandals in the history of our country, let me tell you. Vocês estão vendo aí parte do discurso aí onde ele também criticava Joe Biden. A gente tem outro trecho desse mesmo discurso que ajuda a gente a ter um panorama a respeito da retórica sobre a pressa que há em exportar a inteligência artificial. Confira mais um trecho. Under my administration, we will maintain necessary protections for our national security, but we will never forget that the greatest threat of all is to forfeit the race and force our partners into rival technology. We're not going to do that. We're not going to do that. Okay? Not going to let that happen. That could be the end. Winning the AI Race, vencendo a corrida de IA, era o que estava escrito ali nos banners. Nesse mesmo evento ele assinava essa ordem executiva que você vê aqui do meu lado, promovendo a exportação de inteligência artificial americana. Esse documento define como prioridades transformar o país num exportador de hardware, software, modelos e padrões de implementação. E essa medida foi apresentada como uma forma de equilibrar a segurança nacional e desenvolvimento tecnológico. Prevê uma série de facilitações para mercados de chips, sistemas computacionais. O que acontece agora em El Salvador é mais uma etapa, e talvez a gente esteja vendo o início de precisamente uma corrida para a exportação e implementação dessas tecnologias por ordem executiva, como você viu no discurso e no documento aqui ao lado. Isso já é uma prioridade estratégica. Pelo lado dos Estados Unidos, há esse aspecto. E, para quem acha que eu estou aí delirando, isso não é questão de opinião, tá? Mas, precisamente, documentadamente, uma análise que registra um fenômeno que já está acontecendo. A disputa para exportar inteligência artificial no tabuleiro geopolítico é algo que deve dominar também o debate ao longo dos próximos anos. Pegando até caso no Brasil recente, para quem não estava acompanhando, o governo brasileiro já estava divulgando, por exemplo, acordos com os chineses para ter IA em hospitais vindos da China, então, melhor dizendo, a tecnologia de IA, então, vindo da China para hospitais. Em tempos de paz, tudo normalmente. Em tempos de tensão geopolítica, é precisamente o tipo de ferramenta que muda o tabuleiro e cria alavancagem, dependendo de como for utilizada, certo? Isso é um dos pontos a respeito dessa implementação. Outro dos pontos que a gente pode destacar é a questão do próprio Bukele. Depois do sucesso no combate ao crime organizado, em meio a críticas de que ele não estaria seguindo o devido processo legal, Bukele agora também tem um novo capítulo na gestão. Se, após o sucesso com a questão da criminalidade, houver outras etapas, é um caminho para que ele concretize a retórica que há a respeito dele, já tão comum, de um Lee Kuan Yew tropical. Citando Lee Kuan Yew, claro, o líder que mudou a forma como Singapura se relacionava aí com seu território, com a sua riqueza e essencialmente revolucionou o país para partir de uma pequena favela insular, colocando nesses termos, para um polo de desenvolvimento regional, uma cidade-estado extremamente próspera. Claro que tudo isso passa por um debate complexo a respeito de como lidar com o Estado de Direito, desenvolvimento, autoridade e por aí vai. Entretanto, para o Bukele o saldo fica também de reforçar isso. Ele foi então eleito para a presidência de El Salvador em 2019, reeleito em 2024.
gradualmente também conseguiu a permissão via Congresso para essencialmente impor um estado de exceção para combater o crime organizado e garantir a sua reeleição. Se discute agora, ele seguirá no poder por mais tempo, talvez para a vida toda, é parte do debate em volta dele. Essa história ganha mais um capítulo com a questão de IA.